Olá pessoal, estou aqui novamente fazendo a introdução do vídeo da segunda parte da mensagem, os 3 segredos da fé cristã. 3 segredos que podem fazer você ter uma vida espiritual saudável, equilibrada e fortalecida. Fortalecida na oração, fortalecida na palavra de Deus e fortalecida na consagração. 3 segredos que vão fazer com que você seja mais feliz, que você seja mais próspero na vida espiritual. Mesmo que você seja de uma outra religião, mas você deseja se aproximar mais de Deus, esse vídeo também foi feito para você. Até logo, Deus abençoe a todos. Segundo segredo, irmãos, é a oração. O segundo segredo é a oração. Esse é o segundo pilar. Talvez você pode se perguntar, mas o que a oração faz? O que a oração causa? Se você olhar o livro de Efésios, no capítulo de número 6, ali fala de uma armadura. Vocês se lembram, né? Efésios capítulo 6 diz a armadura do crente, o capacete da salvação, a espada do Espírito, lembram? Cinturão, as botas, e ele vai citando cada armadura, cada peça da armadura simboliza algo. O escudo da fé. Eu pergunto para vocês, como aquelas armaduras era a oração? Você vai vasculhar Efésios 6, você vai ver que oração não faz parte da armadura. Oração não é uma arma. Eu não lembro, oração não é uma arma. Oração não é uma arma. Oração não é o arco. Oração é a flecha do arco. Oração não é uma metralhadora. Oração é a bala que vai na metralhadora. Oração não é um tanque de guerra. Oração é o combustível que vai no tanque de guerra. Oração é aquilo que nos move, é a energia que vem para dentro de nós, é a força do crente, é pela oração. Agora eu te pergunto, adianta um guerreiro ter uma armadura, ter escudo, capacete e espada, se ele não tem força? Que adianta você saber pregar bem, cantar bem, falar bem, evangelizar bem, se não há força em você? O que adianta você ter um carro e no carro não ter combustível? A oração é a energia. Leandro, tem certeza disso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, o Senhor diz assim: ficai em Jerusalém, até que do céu desça sobre vocês a promessa do meu Pai, a promessa do Espírito, aonde vocês serão revestidos de poder, para serem as minhas testemunhas, começando em Jerusalém até os confins da terra. É o poder de Deus que move o crente. No capítulo de número 2, se você se lembrar o que os crentes estavam fazendo quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes e foram vistas línguas de fogo repartidas na cabeça dos crentes, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando. Eles estavam orando. O poder de Deus veio sobre a noiva do cordeiro. Quando eles oraram, veio o poder do Espírito sobre eles. É pela oração que nós nos revestimos de poder, de força, para fazermos a obra do Senhor. Sem a oração, seremos como um carro sem combustível. Sem a oração, seremos como um barco à vela, sem que haja vento para ele entrar em movimento. Sem a oração, você pode dar, é como se fosse uma casa sem energia elétrica. Não funciona a geladeira, não funciona fogão, não funciona nada. A nossa energia vem através da oração. Esse é o segundo segredo. Terceiro segredo, irmão Leandro, qual é o terceiro segredo? Terceiro segredo da fé cristã. Vou fazer algo aqui. Vocês estão vendo esse tripé aqui? Ele tem 3 bases, concorda? Todos estão vendo, né? Dá uma levantadinha aqui, sem quebrar as lâmpadas. Ele tem 3 bases, 3 pedras. São 3 pontos que o sustentam. Eu disse para vocês que os 3 segredos são como 3 pilares que sustentam a vida do cristão. Olha só, quando um dos pontos entra em desequilíbrio, o que começa a acontecer? Ele cai. Não é possível ele entrar em equilíbrio apenas com 2 pontos
equilibrado, não for firme, não estiver alicerçado, a nossa casa espiritual entra em desequilíbrio. O terceiro segredo, irmãos, é a consagração. O que é a consagração, irmão Leandro? A consagração é quando buscamos o Senhor em jejum e se afastando de toda a aparência do mal. Qual é o objetivo da consagração, irmão Leandro? O objetivo da consagração é mortificar os nossos desejos carnais. Você vai começar a entender porque muitos crentes, às vezes homens de Deus e mulheres de Deus, caem. Grandes cantores, grandes pregadores. Por quê? As escrituras não nos ensinam em nenhuma passagem bíblica que um homem de Deus, uma mulher de Deus é construído, é formado, é respaldado em cima de dons espirituais. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não é formado em cima de profecia, nem em dom de cura, nem em dom de discernimento. Você pode estar dizendo, irmão Leandro, você está pregando contra os dons espirituais. Eu não estou pregando contra os dons espirituais. O apóstolo Paulo ensinou que devemos buscar os dons espirituais e até o dom de profecia com referência, como prioridade. Ele diz, mas ele não disse que um homem de Deus, uma mulher de Deus é formado por dons espirituais. Esse é um conceito atual nosso, é um grande engano. Olhamos para uma pessoa com dom de cura e dizemos, olha aí o homem de Deus. Vemos uma mulher adorando ao Senhor e profetizando, olha aí uma mulher de Deus. Sabe quem é homem de Deus? Sabe quem é mulher de Deus? Jesus disse, nisto conhecereis os verdadeiros profetas. Mateus capítulo de número 7, é pelo fruto que se conhece a árvore. É o fruto, não é os dons, não é dons espirituais. A escritura diz é pelo fruto. Árvore boa dá bom fruto, árvore boa dá bom fruto. E Jesus continua dizendo, naquele dia muitos dirão, Jesus, profetizei no teu nome, curei no teu nome. Jesus respondeu, vou lhes dizer explicitamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta falar em línguas estranhas, não adianta falar em outras línguas, não adianta profetizar, não adianta ter o dom de cura. Se você comete iniquidade, você vai ouvir aquela voz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se conhece um homem de Deus e uma mulher de Deus, é pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 começa a dizer, este é o fruto do Espírito, paz, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Isso é o caráter de Cristo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É o fruto do Espírito, não são os dons espirituais. Precisamos voltar a mortificar a carne. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, a partir do verso de número 25, 27, 29, ele diz assim, combato, luto como um atleta, em tudo se domina, e me esforço, e esmurro meu corpo, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não venha ser desqualificado. Olha, que sou alguma coisa? Para que tendo pregado a outros, eu mesmo não venha ser desqualificado. Estamos falando do terceiro segredo, que é a consagração, aonde o homem mortifica os seus desejos carnais, porque ele está sendo consagrado ao Senhor. Consagração também significa separado para uma obra especial. Sansão era consagrado, Jesus foi consagrado, muitos profetas em nome de Deus se consagraram, se separaram para uma obra especial. E assim se faz, mortificando os desejos da carne. O apóstolo Paulo diz que esmurro meu corpo. Você pode pensar, Paulo se martirizava, Paulo se machucava, Paulo se retalhava. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele esmurra as suas vontades carnais. Irmão Leandro, como que eu esmurro as minhas vontades carnais? Hoje é dia de jejuar. Você quer comer carne? Você vai levar a pancada. Eu vou te esmurrar. Eu vou te encher de soco na boca do teu estômago. Você não vai comer. Você quer comer, mas você não vai.
Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 12, verso de número 4, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém terá o Senhor. É pela santificação, santificação, e ela é um conjunto de três coisas. Então ele nos diz, Leandro, eu leio a palavra, mas eu ainda tenho um pensamento ruim na minha mente. Eu oro, mas os pensamentos ruins ainda não vão embora. Você precisa mortificar os desejos da carne. Se o inimigo... Esses dias eu estava preocupado com as coisas que eu falo. E segunda-feira eu tive um sonho e uma voz disse para mim: meu filho, está preocupado demais com as palavras que você fala. Fique tranquilo, confie em mim e fale. E acabei me lembrando de um dia, o pregador foi pregar, ele chegou a rainha da Inglaterra, se colocou no meio da plataforma, e um dos obreiros disse para ele: cuidado com o que você vai falar, porque a rainha da Inglaterra acabou de chegar. E ele ficou ali com medo, pegou o microfone e falou: Senhor, o que eu faço? Então ele ouviu a voz do Espírito Santo: cuidado com o que você não irá falar. Além de ficar com medo do homem, desejamos temer quem? Jesus disse: o homem pode matar o corpo, mas Deus mata o corpo e ainda lança tudo no inferno, alma, espírito, corpo, tudo que for. Devemos temer somente a Deus. O homem não se deve temer. Uma parte que pouca gente fala, mas é onde o inimigo mais trabalha, na área da sexualidade. Os homens principalmente são os que mais sofrem. Diabo, o sangue de Jesus te repreende nessa noite. Te repreende em nome de Jesus Cristo. Todo o espírito da sexualidade que tem oprimido, eu te repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus está sobre nós essa noite. O inimigo trabalha na questão da sexualidade mais do que nunca. A homossexualidade tem crescido. Todo tipo de orgia tem crescido. E tem entrado até mesmo no meio da igreja. E às vezes os pregadores dizem assim: pastores, nós temos que nos preocupar, porque a homossexualidade está crescendo, o lesbianismo, o satanismo e um monte de ismos estão crescendo. Mas nós nos esquecemos. Nós deveríamos se priorizar, sabe o quê? Não é ficar preocupado com essas questões, mas é se lembrar que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Às vezes gastamos tempo em cima de um local sagrado, falando de coisas erradas, de satanismo, lesbianismo, homossexualismo. Se pegássemos esse tempo que é falado na igreja para falar de santificação, de mortificação das obras carnais, de mortificar o desejo das carnes, de se encher do Espírito de Deus, não precisaríamos estar falando das trevas, porque estaríamos cheios da luz. Aonde a luz está, as trevas têm que sair. Aonde a luz está, as trevas têm que sair. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Se o mal está se compactuando, é porque existe pouca luz, pouco Deus, pouca glória do Senhor. Vamos nos encher de Deus. Esse copo não está totalmente cheio. Pode cair várias coisas aqui, mas depois que o copo está totalmente cheio, não há espaço para poeira, não há espaço para teia de aranha. Por isso as Escrituras dizem: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. O crente que é cheio não tem espaço para o mal. Mas quando o nível começa a baixar, já começa a ter espaço para as outras coisas. Mas vamos voltar para o terceiro segredo. Precisamos esmurrar os desejos da carne. Como eu esmurro os desejos da carne? O jejum é uma das principais ferramentas para modificar os desejos carnais. O domínio próprio é um
diretamente proporcional aonde você vai estar no futuro. Onde eu estou hoje, onde você está hoje, é a responsabilidade somente minha e tua. Isso é resultado do tempo que você escolheu em priorizar aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Se você tem gastado muito tempo naquilo que não é importante, você sabe muito bem onde você está hoje. Se você tem priorizado na sua vida aquilo que é importante, você sabe muito bem onde você está hoje. Se o teu passado não tem sido bom, tenho uma boa notícia para você. O teu futuro ainda não foi escrito. Você pode escrever o teu futuro. A caneta está nas suas mãos. Você pode priorizar aquilo que é mais importante. Gastar mais tempo em oração. Passar mais tempo com a palavra de Deus. Mortificar os desejos da carne. E daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, você verá que você estará cheio de Deus, cheio da glória do Senhor, cheio de experiências para contar. Você verá que pensamentos malignos não entrarão na tua mente, porque não haverá espaço. Certamente um homem disse assim: como você faz com as tentações que o inimigo lança na sua mente? Ele respondeu: eu não posso impedir dos passarinhos voarem sobre a minha cabeça. É impossível eu impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir os passarinhos de fazer ninhos na minha cabeça. Nosso futuro ainda não foi escrito. O nosso futuro pode ser de sucesso, de bênção e de vitória. Se tem vitória, vai ter luta. Porque como você vai ter vitória se não tem luta? Já viu alguém ser vitorioso sem lutar? A vitória vem depois da luta. Mas o mais importante é que existe uma promessa. Existe uma promessa que Jesus disse: olha só, eu não prometo para você que você não vai ter luta. Eu não te prometo que você não vai ter dificuldade. Eu não te prometo que você não vai sentir dor. Mas eu te prometo que no fundo estarei contigo. Estarei contigo. Todos os dias, até a consolação do século, estarei com vocês. Tem bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E se Ele está conosco, nós somos vencedores. E a palavra do Senhor nos diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Não importa o tamanho dela. O importante é o tamanho daquele que anda com a gente. Não mostra para o teu problema, para o teu gigante, para a luta, o quão grande ele é. Mostra para ele o quão grande é o seu Deus. O quão grande é o seu Deus. Não diga para Deus o tamanho da sua luta. Diga para a sua luta o tamanho do seu Deus. Glória! O inimigo tem trabalhado em cima e destruir a base da igreja, as colunas da fé cristã, que é a palavra do Senhor, é a oração, é a consagração. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quando o diabo tem tentado matar os nossos sonhos, destruir as nossas vidas, levar a nossa paz, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, vida, vida em abundância, vida em abundância, que vocês tenham muita vida. Essa foi a promessa. Não se contente com pouca vida, não se contente com a vida, porque a promessa foi vida em abundância, é muita vida. É isso que Ele nos prometeu. Se você vive com perturbação, com certos do inimigo, não se contente. Vá para a palavra, vai para a oração, vai para a consagração. Não deixe o inimigo fazer ninhos na sua cabeça. Tentados até Elias foi, tentado até Jesus foi. A primeira hora que Jesus usou, o inimigo foi tentado, Jesus disse: está escrito na palavra, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Pode te tentar, mas é a palavra, é o Senhor. O Jesus usou a palavra. Se Jesus usou a palavra, quem somos nós para não usá-la? O inimigo sabe aonde nós podemos nos fortalecer. Se ele conseguir destruir qualquer uma daquelas 3 pontes, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Então, para encerrar, como respondemos que grandes nomes de Deus e mulheres de Deus caem?
Porque certo dia da vida deles, eles se acham tão grandes que eles entendem que não precisam orar tanto, ou não precisam mais da palavra, porque já são tão intelectuais, ou não precisam mais consagrar a vida, porque já tem tantos anos de crente, tantas experiências de ver gente sendo curada, de profecias sendo cumpridas, e se esquecem que um homem de Deus e uma mulher de Deus não é formado de dons espirituais, mas é formado pelo fruto do Espírito. Como que respondemos isso? É quando renunciamos um desses 3 pilares. Não há como isso ficar em pé em cima de apenas 1 ou 2 pilares. Os 3 têm que estar em equilíbrio. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso número 24, Jesus diz assim: o homem que ouve a minha palavra e a pratica. Em Tiago diz: não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Vamos voltar para Mateus 7. Jesus disse que o homem que constrói a casa sobre a rocha é semelhante ao homem que ouve a minha palavra e a pratica. Ele continua dizendo que vem a chuva, vem a luta, as tempestades, essa casa não cai. Mas aquele que só ouve a minha palavra e não pratica, vem as lutas e a casa cai. É o homem que constrói a casa sobre a areia. Estou encerrando, amados. Olha só, se um dia eu me desviar e eu falar assim: o culpado foi o irmão Natanael. Eu me desviei porque o Natanael não me ajudou na minha luta. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que a gente pode colocar a culpa em várias pessoas. Eu me afastei do Senhor por causa do pastor, que não me visitou, por causa do dirigente do círculo de oração, que não orou por mim. Se isso for verdade, então Jesus que mentiu, porque Jesus nunca disse isso. Jesus disse que quando você para de praticar a palavra, você cai, você não aguenta a luta. A verdade é a seguinte: a culpa não é do pastor, não é de ninguém. Se um dia eu desviar, a culpa é minha, porque eu deixei de praticar a palavra. Então não consigo mudar. Então o que você quer dizer, irmão Leandro? Eu quero dizer não, a voz é minha, mas a palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: não importa se te traem, não importa se te enganam, não importa se Deus te ferir, se caluniam você, se Deus te enganar, se te rejeitam, se te magoam, se falam mentira no seu espírito, não importa, porque aquele que está afirmado na palavra, aquele que pratica a palavra, ele tem força para passar de qualquer tribulação. O pastor vai me trair, os melhores amigos podem me abandonar, mas se eu tiver a palavra, eu serei vitorioso. A palavra de Deus não precisa de ajuda. Posso estar sozinho, mas se a palavra está comigo, não estarei sozinho. No livro de Salmos, Salmo 105: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferro, até se cumprir-se a profecia a respeito dele, até cumprir-se a profecia a respeito dele, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e pelo provado a palavra do Senhor, politizaram você, prenderam José, jogaram ele no poço, os seus irmãos traíram, depois de Potifar, e foi também enganado, a mulher de Potifar caluniou José, ele foi vendido, sempre foi fiel ao Senhor, e as coisas ruins sempre o acompanharam, mas não principalmente as coisas ruins que acompanharam José. A Bíblia diz o seguinte: que o Senhor era com José, jogava José no poço, Deus estava no poço com ele, jogava José no calabouço, Deus estava com ele no calabouço, até se
gente, algo meu, tá? Particular meu. Deus não é bom pra gente. Gente, muito bom. Se Deus falar para você que vai acontecer algo de ruim na tua vida, saiba que é muito ruim. É muito ruim mesmo. O ruim dele não é o ruim do nosso missionário. Se Deus diz para você, se você não obedecer a minha palavra, se você não seguir o que eu estou dizendo, você vai para um caminho ruim. Irmão, não é ruim. É ruim, ruim, ruim. E se Deus te falar para você, se você obedecer a minha palavra, confiar no que eu tenho te prometido, vai te acontecer uma coisa boa. Não é coisa boa. É uma coisa boa, boa, boa. Deus não dá coisa boa nem ruim. Quando é ruim mesmo. E quando Deus dá algo bom, é algo muito bom, meu irmão. Tudo que deu Deus para alguém era algo diferente. Era algo que o surpreendeu. Repare, Deus disse para Abraão, vou te dar um filho. Vou te dar um filho. Quando ele teve um filho, foi como as estrelas nos céus. Foi algo extraordinário. As nações descendem de Isaac. Quando Deus dá algo, não pense que é bom. É muito, muito bom. Quando Deus diz que algo é ruim, lembre-se, é muito, muito ruim. Repare nas coisas que Deus disse para eles. Não façam, eles fizeram. Israel ficou na idolatria, negando ao Senhor, e Deus disse, vai acontecer coisa ruim. Vai acontecer coisa ruim. Eles falavam, é uma latinha só. Vai vir um exército para ele, a gente dá um chute neles aí, eles vão embora. E Deus falando, vai acontecer coisa ruim. Quando aconteceu, eles passaram tanta fome que chegaram a comer até as suas próprias fezes. E foram vendidos como escravos. Ficaram muito tempo servindo como escravos. Quando Deus diz que é algo ruim, é ruim, ruim mesmo. Mas quando diz que vai acontecer algo bom, é bom mesmo. Então, espera aquilo que Deus te prometeu. Espera aquilo que Deus te prometeu. Lute firmado nas profecias. Não olhe para o homem. Não olhe para a natureza. Não olhe se você está crescendo ou não no ministério. Se a cura está chegando ou se não está chegando. Creia na palavra. Creia na profecia que Ele te fez. Vocês podem repetir comigo? Vamos repetir juntamente comigo? Os 3 segredos. A palavra de Deus. A oração. E a consagração. Os 3 pilares. A palavra de Deus. A oração. E a consagração. Amém, irmãos? Esse assunto pode ser explanado por muito e muito tempo. O que eu falei aqui não dá 1% disso. Eu estou ministrando e essa mensagem tem esse dia que eu estou aqui. E o Valdemir esteve aqui, o missionário, e ele falou no mesmo tema e quase que não repetiu nada. Não precisa nem repetir. Tão vasto que é esse assunto. Mas que vocês possam se lembrar, para que vocês possam ser bem-sucedidos na vida espiritual. Se a vida espiritual não for boa, a material não é, a sentimental não é, nada vai bem. É melhor, olha, tem gente que é rico e tem saúde, porém é infeliz, porque espiritualmente ele é pobre e é doente. É melhor ser um doente igual Jó e glorificar o nome do Senhor. É melhor ser pobre igual Jó e adorar o nome do Senhor e estar bem espiritualmente. É melhor. Então, para alcançarmos isso, precisamos desses 3 pilares, que é a palavra de Deus, a oração e a consagração. Eu agradeço aos irmãos, agradeço ao missionário Nathanael também pela oportunidade. Eu posso dizer para os irmãos, Deus também está me moldando com essa mensagem, tá bom?